agora a gente vai falar efetivamente de um golpe de Estado, um golpe de partido, pelo menos assim. Porque quem viu o Paulo Figueiredo Show na quinta-feira, não se espantou com o anúncio do Biden anteontem, no domingo, de que ele ia desistir de concorrer à reeleição para a presidência dos Estados Unidos. E eu falei para vocês que tinham vários sinais aqui. Eu falei da CNN postando todos os dias contra o Biden, sentando o pau no Biden. Eu falei do editorial do George Clooney no New York Times, dos doadores de campanha falando que iam tirar o dinheiro. Depois do Obama, da Nancy Pelosi, do Chuck Schumer, os figurões do Partido Democrata puxando o tapete do Biden. E domingo ele fez o anúncio que fez, que se você não soubesse, está vivendo numa caverna no Afeganistão. Né? E é importante que vocês entendam o contexto, que isso nunca isso aconteceu na história. As pessoas ficam falando, pô, Paulo, me explica o que está acontecendo. Eu falo, filho, deixa eu te falar um negócio. Não é que o Paulo Figueiredo não sabe exatamente o que está acontecendo, é que ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Absolutamente ninguém sabe o que está acontecendo. Porque não tem precedente. Claro, a gente teve outros presidentes americanos que optaram por não disputar a reeleição, mesmo podendo disputá-la, né, como foi, por exemplo, o caso do próprio George Washington, o primeiro presidente, pai fundador, né, o fundador da nação, que disputou os 2 primeiros mandatos. Naquela época não tinha limite, e ele, de forma magnânima, falou, não, é importante que haja transição para não acabar não virando um rei. Né? Lembra que não existia nenhuma outra república nos moldes dos Estados Unidos, então ele teve a atitude magnânima de pular fora. E também houve outros, o próprio Calvin Coolidge, né, o ultra-libertário nos anos 20, que ele disse, olha, eu vou disputar só um mandato, mas esses foram presidentes que se comprometeram a não disputar outros mandatos, mesmo podendo, desde o início. Só 2 presidentes na história americana, o Henry Truman em 1952 e o Lyndon Johnson em 1968, que eles desistiram de uma campanha em curso. Pessoas que se dispuseram a disputar uma reeleição e desistiram da campanha em curso. O Truman estava com vários desafios lá do pós-guerra americano, e o Lyndon Johnson, em 68, os 2 democratas, inclusive, estava com os problemas por causa da pressão da guerra do Vietnã, os movimentos muito forte, movimento de rua nos Estados Unidos, etc. E ambos desistiram. Mas o que é interessante é que eles desistiram em março daquele ano. Eles desistiram a eleição de 68 ou de 52, e eles desistiram em março daquele ano. Repare, a gente está em julho. Então, eles desistiram muito antes do início do processo das primárias. E isso é importante que você entenda, que nos Estados Unidos existe um negócio chamado primárias. Primárias é uma votação, as pessoas vão às urnas, é igual à eleição, é uma eleição, é como se fosse um primeiro turno das eleições americanas, onde as pessoas escolhem quem vai ser o candidato do seu partido. Então não é o Trump, não fala, o Trump vai ser o candidato republicano, não, ele enfrentou um monte de gente nas primárias, enfrentou nas primárias eu tô com eco aqui, Bruno, não sei se o eco é meu. Agora foi. Obrigado, eu que estava com o segundo microfone ativado. Ele disputou as primárias. Então, disputou as primárias contra o Ron DeSantis, contra o Vivek Ramaswamy, contra a Nikki Haley, etc, etc. Então, o Trump foi... As pessoas escolheram o Trump para ser candidato. Né? Na eleição anterior, em 2016, né, o Trump disputou as primárias contra o irmão do George Bush, oh meu Deus, agora esqueci, o Jeb Bush, que foi governador aqui da Flórida, enfrentou Ted Cruz, vários outros nomes, grandes nomes, Ben Carson, grandes nomes do Partido Republicano. É assim, é um primeiro turno, é uma coisa efetivamente democrática. O Biden, a Hillary Clinton, por exemplo, roubou as eleições do Bernie Sanders. O Biden, em 2020, disputou com um monte de gente, incluindo, no primeiro momento, a Kamala Harris. Ela acabou não dando sequência, mas a Tulsi Gabbard, o próprio Bernie Sanders, enfim, outros candidatos, a Elizabeth Warren, outros candidatos do Partido Democrata, que o Joe Biden foi lá e acabou sendo o escolhido. E, neste ano,
mais uma vez, houve primárias dentro do Partido Democrata e o Joe Biden quase não teve oposição, como geralmente acontece com os presidentes em exercício, e ele teve mais de 95% dos votos, foi quase que unanimidade. Então, a nomeação como candidato era do Biden por direito. Por direito. A convenção democrata, acho que 17 de agosto, ia oficializar o que a eleição já tinha acontecido, né? Aqui, as eleições das primárias são parecidas com as eleições nacionais. Você não vota no candidato, você vota nos delegados daquele estado que comprometeram o seu voto no Joe Biden. E esses delegados estão eleitos. Né? A diferença é que nas primárias são delegados, e na eleição nacional são eleitores do colégio eleitoral, mas é uma dinâmica parecida. Os delegados que juraram, né, o voto ao Joe Biden estão eleitos, são esses os que estão eleitos hoje em dia. Então o Biden seria o candidato por direito, se ele quisesse. E ele tinha mais de 200 milhões de dólares em caixa de campanha. Mais de 1 bilhão, e sei lá, com esse dólar agora, o dólar está 5,60 no governo Lula, é o novo normal. Com esse dólar agora, nem vou fazer a conta, mas ele tinha... Dá para fazer a conta, igual o Lula, né? Dá para fazer a conta ao vivo, dá 1 bilhão 120 milhões de reais. Tudo isso no caixa de campanha. Tinham 2 mil funcionários trabalhando na campanha do Biden. E, subitamente, veio essa notícia de que o Biden ia desistir. Mas por que com tudo isso ele desistiu? E a resposta é muito simples. O establishment, o sistema, deu um golpe no Partido Democrata. Um golpe. Vejam essa reportagem de hoje, do New York Post, o grande jornal New York Post, que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, o mesmo jornal, um jornal muito crível aqui, um jornal que muita credibilidade, o jornal que deu a notícia, por exemplo, do laptop do Hunter Biden, que um jornal muito, muito antigo, o jornal mais antigo dos Estados Unidos, dos mesmos família Murdoch, né, que é dona da Fox News também. E vejam essa reportagem. Líderes democratas ameaçam remover Biden à força do cargo e ameaçaram remover o Biden à força do cargo e prepararam o Biden para fracassar no debate contra o Trump. Diz aqui, operadores dos mais níveis altos do Partido Democrata ameaçaram Joe Biden com a remoção forçada do cargo, a menos que ele se afastasse, disseram as fontes ao The Post, ao New York Post. O bem orquestrado golpe palaciano para impedir que o presidente vacilante buscasse a reeleição estava em andamento há 4 semanas. Que coisa de louco isso, gente. Mas o teimoso Biden, eu falei que aqui a gente tinha uma chance com a teimosia do Biden, né, lutou contra isso a cada passo, disse uma fonte próxima à família Biden ao The Post na segunda-feira, dia 22. O informante também destacou a raiva, paranoia e frustração que o velhinho Biden demonstrou enquanto a elite do partido o cercava e aumentava a pressão. Cara, isso aqui é um raio-x da realidade das pessoas que mandam no mundo. Parte da estratégia, abre aspas, elaborada para remover Biden da corrida, conforme ele anunciou em uma carta surpresa postada no X domingo, foi permitir que ele debatesse com o candidato republicano Donald Trump no mês passado em uma transmissão viva em Atlanta. E eu falei isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Falei, esse debate está sendo marcado pelo establishment do Partido Democrata como uma casca de banana para ele. Durante o desastroso debate de 90 minutos, Biden parecia confuso, boca aberta, em um ponto ele travou, com o desempenho chocante dele virando a maré contra ele. Aí a fonte do Post diz, aquele debate foi uma armação para convencer os democratas de que ele não poderia concorrer à presidência. À medida que os apelos para que ele desistisse aumentavam, Biden insistia em continuar, mas os grandes nomes do partido ameaçaram invocar a 25ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Para vocês entenderem, a emenda permite que o vice-presidente, a Kamala Harris, e os membros do gabinete declarem que o presidente está incapaz de servir e o forçam a renunciar. Existe essa previsão. Quando eu estou falando um golpe, não é
exagerando. Eu não sou petista que fica dizendo que tudo é golpe. É golpe. É golpe. Volta com a reportagem, Bruno. A Casa Branca e os representantes do Comitê Nacional Democrata não responderam aos pedidos de comentário do Pulse. Embora Biden tenha imediatamente endossado Kamala Harris como candidata democrata à presidência, a fonte disse que os delegados democratas serão fortemente encorajados a apoiar o senador do Arizona e ex-astronauta Mark Kelly para presidente na Convenção Nacional Democrata em agosto. Alguns ainda não endossaram Harris, e a gente vai falar sobre isso, como sucessora de Biden, apesar de menos um mês. Obama disse no domingo: navegaremos por águas desconhecidas nos próximos dias. Obama disse. O público, o site americano, disse que era a mente por trás dessa história. Olha isso. Após o debate, o filho mais velho, Hunter Biden, o filho mais velho do Joe Biden, o Lulinha do Joe Biden, tornou-se repetidamente mais envolvido nos negócios diários do pai, entrou na campanha do pai, e disse à fonte: Hunter sentiu que estariam armando contra o seu pai e estava muito preocupado com ele. Essas pessoas, esses funcionários, não estavam ao lado do Joe. Olha que coisa de maluco isso, gente. A própria equipe do Biden não tinha nenhum aviso prévio sobre a decisão bombástica de se retirar da corrida, que era conhecida de pelo menos desde terça-feira, ou seja, tinha fontes já dizendo desde terça que o Biden ia sair da corrida, mas o staff dele, a equipe dele na Casa Branca não sabia. Muitos da equipe do Biden também ficaram chocados com a renúncia postada no X. Os caras souberam pelo X, no papel timbrado particular em vez do papel timbrado da Casa Branca, e assinada eletronicamente, colada, né, disse a fonte. Todos ficaram totalmente chocados. Foi bastante revelador que Jill Biden, a sua esposa, tuitou um coração e nada mais. Estes são os bastidores do golpe que o Joe Biden sofreu. O golpe absolutamente esquisitíssimo e inédito. Mas calma que vai piorar. Eu não sei se já repararam. A gente vai construindo uma coisa e é um poço sem fundo, porque as coisas só vão piorando. As reportagens só vão piorando. É algo absolutamente esquisitíssimo e inédito, desonesto. Então, o que você imagina? O Biden vai renunciar à disputa. E detalhe, ele diz que fica na Casa Branca, né, fazendo um vídeo. Não é um vídeo. Um vídeo de anúncio público. É o que se imagina. Só que não. É isso que a de reportagem diz. O Biden escreve uma carta e desaparece. O que diz a carta do Biden? Coloca aqui pra gente, Bruno. Meus compatriotas americanos, nos últimos 3 anos e meio fizemos grandes progressos como nação. Porra nenhuma. Hoje a América tem a economia mais forte do mundo. Fizemos investimentos históricos, bababá, aprovamos não sei o quê. Aí ele lê aqui alguns supostos feitos do governo dele e fala assim: a América nunca esteve melhor posicionada para liderar do que está hoje. Sei que nada disso poderia ser feito sem vocês, o povo americano. Juntos superamos a pandemia, bababá, bababá, a pior crise econômica, aí entra a frase básica, né? Protegemos e preservamos nossa democracia. O cara escreve isso enquanto está sofrendo um golpe. E revitalizamos e fortalecemos nossa aliança ao redor do mundo. A América absolutamente isolada. Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. Embora tenha sido a minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido, prestem atenção nisso, não é do melhor interesse do país, é do melhor interesse do meu partido e do país, que eu me afaste e me concentre unicamente em cumprir os meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato, onde ele está deixando claro que ele vai continuar como presidente. Assina Joe Biden. Quer dizer, a gente acha que foi o Joe Biden. Porque a carta não tem
Deixa a carta na tela aí pra gente, Bruno. A carta não tem o selo presidencial. Essa carta aqui não tem o selo presidencial. Ok. Ele pode alegar que não estava agindo como presidente, que era uma carta pessoal, ele estava agindo como candidato. Ok, eu aceitei essa explicação. Mas fica mais complicado quando a gente verifica, como diz o Washington Post, que essa assinatura aqui foi colada digitalmente na carta. Ok, eu também, quando faço algo no computador hoje em dia, colo a minha assinatura. Mas quando os especialistas da internet começam a analisar essa assinatura que vocês estão vendo aqui, elas veem que ela não tem nada a ver com as outras assinaturas do Biden. Reparem vocês aqui. Elas não têm nada a ver com as outras assinaturas do Biden. Primeiro, esse negócio desse grifo embaixo e tal. E eu vou confessar para vocês que eu estou mostrando isso para vocês, mas eu não sou especialista em assinatura. Eu não sou desse cara da internet que é especialista em tudo. Eu não sou especialista em assinatura. Mas se vocês mesmos olharem, a gente consegue... Deixa eu botar uma imagem aqui onde eu fique um pouco maior, Bruno. Deixa eu tomar a liberdade. Aí eu fico com duas câmeras, olha que bonito. Mas, desculpa, Bruno, desculhambei aqui. Mas é só para botar para o pessoal aqui na tela, para eles verem que são assinaturas nitidamente diferentes, né? Há um padrão nas assinaturas dele em todos os... Essas são assinaturas em ordens executivas recentes. E essa assinatura colada não parece a assinatura dele. Assim, dá para ser justo dizer que ele tá gagá. Então as assinaturas dele tá ficando diferente e tal. Mas essas assinaturas são, repito, essa assinatura dele é colada e as assinaturas do qual estão sendo comparadas são todas de ordem executiva recente. E aí a gente junta isso, porque a gente não é retardado, então a gente junta isso com o fato que os assessores da Casa Branca foram surpreendidos com a renúncia. Ora, pessoas que trabalhavam dentro da Casa Branca juravam de pé junto para algumas fontes, eu conversei com algumas delas, que o Biden não ia sair, que estava tendo um movimento para derrubá-lo, mas ele ia ficar porque ele tinha nomeação garantida. E isso é que é curioso. O Biden dizia para todo mundo que estava dentro, o filho dizia que tinha um complô contra ele, mas ele tinha nomeação garantida. Então vem essa carta, os caras da Casa Branca sendo surpreendidos, e o Biden limpa todos os compromissos da agenda. E começa a transferir responsabilidades, funções do presidente, inclusive a ajuda financeira da Ucrânia, para assessores, secretários, etc, etc. E desaparece. Ninguém vê o Biden. Ele diz que teve Covid e desapareceu. Inclusive o irmão do Biden falou ali que ia passar os últimos momentos com o irmão, uma coisa muito esquisita. É claro que com todo esse festival de maluquice, de coisas mal explicadas, a internet está especulando que o Biden já morreu ou está terminalmente doente, que o Biden não quis sair e aí o establishment foi lá e, como faz o Xandão, matou o velho. O Charlie Kirk, um cara que inclusive já fui entrevistado por ele, fiz evento aqui com ele na Flórida com o Bolsonaro, um cara muito conhecido, Turning Point USA, também tem o Charlie Kirk Show, um dos grandes caras da direita americana. Ele citou, e o Tucker Carlson reproduziu, relatos não confirmados, né, de que o Biden estava sendo evacuado, estava medicamente evacuado, que o espaço aéreo onde ele estava tinha sido fechado, dele sendo transferido para um hospital e por aí vai, e nada disso foi confirmado. Eu digo sempre para vocês que eu sou o último a acreditar nessas coisas. Eu acho que o mais provável, como diz a matéria do Post,
que eu li aqui, traduzida no site do Paulo Figueiredo Show, eu acho que o mais provável é que o Biden esteja puto da vida, porque sofreu uma facada, não literal como a do Bolsonaro, mas uma facada nas costas, está deprimido com o golpe, com a traição que tomou dentro do partido. Se tornou recluso. Eu acho que isso seria o mais provável da gente imaginar. Show! E não deixa de marcar o seu like e se inscrever no canal se você não inscreveu, e se inscrever no meu novo perfil na rede do Elon Musk, que eu quero chegar a pelo menos 100 mil pessoas em breve. Até a próxima.